Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para a segunda lei de Mendel? A gente já passou pela primeira, já entendemos, já vimos o processo da meiose, como está relacionado com isso, vimos que os gametas eles carregam ali fatores genéticos que vão se combinar, que os alelos vão se parear durante a fecundação desses gametas. Então, a gente já entendeu todo esse processo. Passando pelo entendimento da primeira lei, a gente com certeza vai conseguir entender a segunda lei de Mendel. Então vamos lá. O que é postulado pela segunda lei de Mendel? O Mendel continuou estudando as ervilhas. Aí ele, na primeira lei, ele estudou a cor, o fenótipo em relação à cor, e na segunda lei, além da cor, ele estuda uma outra característica. O que foi postulado? Foi postulado que o par de fatores, que a gente já sabe que significa que são os alelos, par de fatores responsável por uma característica segrega-se independentemente do par de fatores responsável por outra característica. O que isso quer dizer? Ai meu Deus, quanta coisa! Isso quer dizer que uma característica ela não depende da outra para ocorrer. A gente viu que na primeira lei, os indivíduos, durante a formação de gametas, eles produzem gametas que levam ali características, que levam alelos. Esses gametas, ao se fecundarem, eles combinam esses alelos. Tá, mas também não é só de uma característica que nós estamos falando de várias, nós somos formados por várias características. Só que um indivíduo, por exemplo, de cabelo preto e olho verde, não é porque ele tem olho verde que ele vai ter cabelo preto. É uma característica que não depende da outra para acontecer. Então, é isso que ele quer dizer nesta lei, que as características, os alelos, os fatores que vão manifestar essa característica, eles se segregam, ou seja, eles se separam, isso aqui pode ser se separam, tá? Mesma coisa, para a formação de gametas, como a gente viu na primeira lei, só que uma característica, ela se segrega de forma independente da outra característica, ok? Então, o que ele quer dizer aqui, e que ele vai confirmar com esse experimento, é que o indivíduo que tem tal característica, por exemplo, cabelo preto, não necessariamente ele terá olho verde, porque uma coisa acontece independente da outra. Então, vamos entender como que ele conduziu esse experimento para conseguir concluir a segunda lei. Quais foram as duas características que o Mendel avaliou nesse segundo experimento? A cor e a textura. A gente já sabe que a cor amarela ela é a dominante e a verde é a recessiva. Uma outra característica presente em outros cromossomos homólogos, ou seja, outro par de cromossomos, é a textura. A textura lisa é a dominante, que a gente vai usar a letra R. Então, ela é Rzão. E a rugosa é recessiva, Rzinho, ok? Para esse experimento, ele pegou aqui gerações puras. Então, ele pegou uma semente amarela lisa, que tem o padrão dominante, padrão amarelo, Vzão, Vzão, e padrão liso, Rzão, Rzão. E sementes puras, verdes, rugosas. Qual é o genótipo? Vzinho, Vzinho, que é recessivo, genótipo recessivo, e Rzinho, Rzinho, genótipo recessivo para rugoso. Esses indivíduos, que é amarelo lisa e verde rugoso, podem produzir gametas o quê? Lembrando que esse daqui é um par de cromossomos homólogos e esse é outro par de cromossomos homólogos. Separando esses homólogos e separando as cromátides irmãs durante a meiose, vai unir o quê? Vzão com Rzão, Vzinho com Rzinho. Então, gametas, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. União desses gametas, como que vai? Qual é o genótipo desse indivíduo da geração F1? Vzão, Vzinho, então Vzão,
Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Só que ele achou muito estranho, né? Ele acabou achando muito estranho, porque foram 100% na geração F1 de ervilhas amarelas lisas. Então, essa ervilha amarela lisa da geração F1 acabou mantendo o padrão da progenitora. Então, com esse experimento, ele acabou se perguntando: ué, se tem 100% das ervilhas amarelas lisas na geração F1 e aqui no progenitor também é amarelo liso, será que a característica amarela depende da característica lisa para acontecer? Ou a lisa depende da amarela para acontecer? As duas só vão se manifestar juntas? Para responder isso, ele fez o quê? Ele fez a autofecundação. Então, ele fecundou a geração F1 com ela mesma, como ele tinha feito no experimento da primeira lei. Pessoal, só que antes de fazer o quadro de Panet, a gente precisa saber quais são os gametas possíveis que esses indivíduos vão produzir. Lembrando que esses alelos, para cor e para textura, são diferentes, não é o mesmo par de homólogos, ok? Então, são cromossomos diferentes. Então, esses alelos, na hora que a gente for ver o gameta, esses alelos eles vão aparecer juntos, tá? Então, vamos identificar os gametas possíveis. Como eles são genotipicamente os mesmos indivíduos, os alelos possíveis, os gametas possíveis, aliás, é Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Então, esses são os 4 gametas. Aí, a gente faz o quadro de Panet com esses gametas. A gente coloca esses gametas em um quadro de Panet, coloca aqui o indivíduo masculino, o indivíduo feminino, e começa a fazer as combinações. Então, Vzão, Rzão com Vzão, Rzão, dá Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Vzão, dá característica o quê? A característica amarela. E Rzão, Rzão, a característica lisa. Então, é amarela e lisa. Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, amarela. Rzão, Rzinho, lisa, porque é o dominante. Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, amarela. Rzão, Rzão, lisa. Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarela, lisa. Pessoal, pausem esse vídeo, continuem fazendo, completem essa tabela com o genótipo e o genótipo, e aí daqui a pouquinho a gente vê o resultado. Bom, pessoal, então é esse o quadro que a gente tem completo e espero que vocês tenham acertado. Então, o que a gente tem como genótipo, vocês podem ver, e como padrão fenotípico? Vamos lá, vamos contar, que é isso que a gente vai ver que foi estabelecido na segunda lei de Mendel. Amarela lisa, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fenótipos amarelos lisos. Amarela rugosa, 1, 2, 3. 9 para 3, amarela rugosa. Verde lisa, 1, 2, 3. 3, verde lisa. E uma verde rugoso. Então, o resultado
dessa geração F2 com a autopolinização da geração F1 resultou num padrão fenotípico de 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Então, ele conseguiu ver que a amarela podia ser tanto lisa quanto rugosa e a verde a mesma coisa. Diante disso, ele concluiu que uma característica não depende da outra. Ali na formação dos gametas, elas se segregam de forma independente, ok?